A questão do que teria acontecido se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial tem sido o centro de debate histórico e grande ficção desde o fim da guerra. Embora haja um número infinito de possibilidades sobre como o mundo teria se parecido sob a influência de Adolf Hitler, existem algumas coisas que os historiadores têm quase certeza de que teriam ocorrido. O primeiro e provavelmente mais importante fator a considerar nesta discussão é decidir quando e como os nazistas teriam vencido a Segunda Guerra Mundial. Hitler teria que ter conquistado as nações aliadas antes do envolvimento dos EUA, o que significa que, uma vez que o dia D chegasse, o destino de Hitler estaria praticamente selado. Também é importante observar o fracasso de Hitler em capturar a União Soviética, de modo que se pode teorizar que, se os nazistas tivessem direcionado a maioria de seus esforços para a Europa e não tivessem desviado e dividido suas forças enfrentando perdas tremendas contra os soviéticos, eles provavelmente teriam tido sucesso. No entanto, as questões que a Alemanha enfrentou iam além de vencer batalhas. Mesmo que conseguissem conquistar os países em seu caminho, os nazistas ainda seriam radicalmente superados em número por pessoas que se opunham à sua ideologia. E embora o uso de força excessiva pudesse compensar as perdas em certo grau, é altamente improvável que o nazismo se tornasse a lei da terra. Além disso, os nazistas estavam desesperadamente necessitados de petróleo e estavam consideravelmente subabastecidos nesse sentido naquele momento. Naquela época, o Reino Unido controlava o fornecimento de petróleo do Oriente Médio, com os EUA produzindo quase 2/3 do petróleo mundial e os soviéticos obtendo um suprimento saudável de seu próprio petróleo. Portanto, se os nazistas fossem capazes de conter os primeiros esforços dos americanos, tomar o controle da União Soviética, converter todos os novos cidadãos para uma ideologia nazista e utilizar os suprimentos de petróleo obtidos com as nações recém-conquistadas, os alemães poderiam ter se colocado em um caminho de dominação mundial com a ajuda do Japão Imperial. Os alemães teriam então se espalhado para o restante da Europa, agora com o apoio convertido dos soviéticos no sul, conquistando facilmente todo o continente africano. Existem diferentes teorias sobre como os nazistas teriam procedido a partir desse ponto. Uma delas especula que os nazistas teriam passado cerca de 5 a 10 anos convertendo radicalmente o hemisfério oriental à ideologia nazista e depois formando um exército para cruzar o Atlântico, invadir a América do Sul e começar a utilizar seus recursos antes de finalmente conquistar os Estados Unidos pelo sul e pelo leste. Outra teoria sugere que os nazistas avançariam diretamente da Europa, tomando os Estados Unidos lentamente, da costa leste à costa oeste, e depois avançariam para o México e América do Sul, bem como o Canadá. Estima-se que os alemães e o Japão Imperial teriam efetivamente conquistado o mundo civilizado por volta da metade da década de 1950. Nesse ponto, Alemanha e Japão teriam dividido as nações conquistadas em territórios ou a Alemanha, com maior influência, tentaria eliminar todo o domínio imperial. Além disso, haveria revoltas constantes por parte do que os nazistas considerariam as raças étnicas, como judeus, afro-americanos, muçulmanos, sul-americanos, indianos e asiáticos, que lutariam ativamente contra seus opressores. Também é provável que surgissem outras ideologias influenciadas pelos alemães, algumas das quais se oporiam ao nazismo e algumas que levariam isso a um extremo ainda maior. Este é o cenário que se acredita que o mundo seria se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial.